Hoje em dia, todo mundo quer usar a inteligência artificial de alguma forma, porque a gente já sabe que ela traz produtividade, ela acelera os processos, ela nos ajuda a otimizar tempo, mas muitas vezes a gente fica com dificuldade de entender por onde começar. Qual o primeiro passo para eu realmente conseguir colocar a inteligência artificial na minha empresa e ter uma otimização na minha produtividade, melhorar a performance da minha equipe? Então hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você em 5 passos como você consegue começar a colocar a inteligência artificial de maneira organizada, de maneira estruturada, para realmente ter uma integração entre IA e o seu time, a sua equipe, ou mesmo se você trabalha sozinho, é um profissional liberal, é uma empresa, como que você consegue realmente usar a IA de forma estratégica. E se você gosta de acompanhar esse mundo da inteligência artificial aplicada a negócios, se inscreva aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, pega o link, compartilha com os amigos, que ajuda demais a gente a produzir mais conteúdos aqui para vocês. Então vamos lá, que eu vou te mostrar quais são esses passos para você começar a implementar a inteligência artificial do jeito certo. Eu costumo sempre dizer que antes da gente fazer qualquer coisa, da gente botar a mão na massa, existe um passo zero. E esse passo zero, que eu gosto sempre de trazer, é você olhar para a sua operação, olhar para a tua empresa e entender os seus processos. Hoje, como a gente trabalha nessa jornada de implementar inteligência artificial e automação de processos em empresas, e a gente atende empresas de diversos ramos e nichos diferentes, a gente percebe que muitos empresários acabam não tendo consciência do seu próprio processo. Isso dificulta. Quando entra um funcionário novo, ninguém sabe o que deve ser feito, quando deve ser feito. E também vai impactar se você for automatizar algum tipo de processo, porque você vai precisar saber exatamente quais são as etapas que precisam ser seguidas por qualquer pessoa. E isso começa com você olhando mesmo para todos os setores, para todos os setores da sua empresa e entendendo dentro de cada setor qual é o processo. Então, toda empresa tem um setor de atendimento, toda empresa tem um setor operacional, que é o que desenvolve, o que cria ali o produto, ou então que entrega o serviço. Tem o setor administrativo, que faz a parte de gestão de cobranças, financeiro. Então, todas as empresas, mesmo que sejam empresas pequenas, elas têm setores diferentes. Pode ser que hoje seja você que faz a maior parte dos setores, né, que desempenha ali todas as funções. Mas mesmo assim, para cada setor existem processos, existem funções e existem etapas que são importantes e que são obrigatórias em todos eles. Por isso que é muito importante esse passo zero. Você precisa sentar, desenhar esse processo, mapear mesmo. Num primeiro momento, é até legal se você conseguir fazer isso fisicamente. Então, pegar papel e escrever mesmo. Pega uma folha sulfite ou então pega um caderno e escreve todos os setores da sua empresa. Setor financeiro, setor operacional, setor de atendimento, setor de marketing. Dentro desses setores, quais são as atividades? Quais são as etapas? O que vem primeiro? O que vem depois? Como que é o resultado final? Então, isso vai ajudar depois, na hora que você for realmente colocar o passo a passo da introdução da inteligência artificial ou das automações. E aí, já aqui no passo 1, é justamente o passo de mapear. Antes de abrir qualquer ferramenta, você precisa entender onde está o seu problema. Qual é o problema que você quer resolver e em que setor ele está. Então, o que você vai mapear? Você vai mapear quais são os processos que consomem mais tempo hoje no seu dia a dia, hoje na sua rotina. O que é aquilo que mais onera na sua produtividade? Você desgasta ali mais tempo, mais energia para fazer. Ou então, quais são aquelas tarefas repetitivas? Aquilo que você faz quase todos os dias, ou sempre quando entra um cliente novo, você tem que sempre fazer ali seguindo certinho. Aqui na empresa, inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos, uma das etapas que antes era muito repetitiva e hoje é 100% automatizada era a entrada de um novo cliente. Então, antes, quando um cliente entrava na agência,
eu tinha que fazer várias tarefas repetitivas. Então, eu precisava criar o contrato para esse cliente, eu precisava criar uma pasta no Drive para aquele projeto, eu precisava criar um grupo no WhatsApp, colocar todo mundo no grupo, agendar com ele uma reunião de briefing, entre outras etapas ali. Hoje, todas essas tarefas são automatizadas. Eu dou um clique no meu CRM, no meu sistema, e a inteligência artificial dispara tudo e faz todas essas tarefas. Sim, inclusive cria o grupo no WhatsApp, coloca todo mundo lá dentro e já manda uma mensagem de boas-vindas, gera o agendamento da reunião de briefing, manda e-mail para o cliente. Então, isso já facilitou muito a minha vida, porque além de fazer todas essas etapas, eu precisava ainda falar com os novos clientes que estavam chegando, fazer reuniões, apresentar propostas. Então, era tudo para eu fazer sozinha. Hoje em dia, eu já tenho a ajuda das automações e da inteligência artificial aqui que fazem todas essas tarefas. Então, nesse momento de mapear, você vai identificar, uma vez que você já fez lá o passo zero, já definiu todos os setores, já entendeu quais são os processos, agora você vai mapear aqueles que mais te tomam tempo, ou então aqueles que são mais repetitivos e são mais técnicos, né? Que são ali aquele passo a passo certinho ali que precisa fazer. Por exemplo, nessa parte do atendimento, sempre tem aquelas perguntas repetidas, todo mundo sempre pergunta as mesmas coisas, ou então 80% do tempo você recebe as mesmas perguntas e você consegue automatizar também a parte do atendimento, melhorando ali o tempo de resposta também. Porque principalmente se você tem uma operação mais enxuta, uma empresa menor, você não tem ali uma pessoa dedicada só ao WhatsApp. E às vezes, por mais que tenha, às vezes essa pessoa ela está atendendo um cliente que chegou ali na empresa agora, ou então ela está respondendo um outro cliente que ela já estava conversando. Então ela não consegue responder todo mundo ao mesmo tempo. E isso você consegue também automatizar. A parte de financeiro, então existe ali, sei lá, todo dia 10 eu tenho que mandar boletos, ou então todo começo de mês eu preciso gerar cobrança para todos os clientes e mandar por e-mail, ou então eu preciso gerar lembretes, tudo isso aqui são tarefas repetitivas que você faz todos os meses, ou então todas as semanas, envio registro de planilhas também, questão de follow-up. O que é o follow-up? É quando o cliente manda mensagem para você, ele está interessado no seu produto ou no seu serviço, mas por algum motivo ele não fecha, ou então às vezes ele não finaliza a conversa, né? Ele simplesmente some. E aí o que geralmente as empresas, os empresários ou os vendedores precisam fazer? Ou então aquilo que seria o certo de se fazer é entrar em contato com esse cliente, não deixar ele se perder, não deixar ele esfriar. Esse processo de follow-up, muitas vezes a gente precisa entrar em contato com esse cliente 3, 4, 5 vezes. E na maioria das vezes, com a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, isso também é uma tarefa que acaba sendo repetitiva, porque sempre a gente tem clientes novos entrando em contato. Perfeito. Mapeou, agora você já sabe quais são as tarefas mais repetitivas ou então aquilo que te toma mais tempo. Aí você vai realmente escolher qual desses processos você vai começar, por onde você vai automatizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Isso eu já estou te dando um alerta aqui. Se você for começar a colocar tudo ao mesmo tempo, você vai acabar se cansando, porque isso vai te tomar, sim, muita energia, vai tomar o seu tempo, e aí você vai acabar cansando, vai desistir no meio do caminho e não vai dar certo, tá? Então, comece pelo começo. Sim, vai parecer redundante, mas é justamente isso. Pegue um desses processos, uma dessas tarefas, e aí você começa com ele. Em seguida, a gente vai ver como é que você vai chegar o momento de expandir isso e pegar outras etapas, né? E ir ampliando isso. Mas escolha um ponto para começar, um setor, um processo ou um bloco de tarefas para você começar a automatizar. O terceiro passo é mensurar. Então, antes, você já tinha lá desenhado um processo, você identificou qual era aquele que te tomava mais tempo ou aqueles, e aí você escolheu por onde você iria começar. Esse passo, talvez, aqui o mensurar, poderia ser até o passo 2, mas é importante que você mensure. O que é mensurar? É você realmente entender
quanto tempo aquela atividade, aquele processo te toma no dia a dia. Ou então, se não é algo que você faz, mas é, por exemplo, a partir de atendimento, quanto de tempo de resposta a sua equipe leva para responder um cliente. Então, você precisa mensurar a tarefa manual primeiro e depois você vai mensurar em quanto tempo ela se desempenhou à medida que você automatizou esse processo. Você vai entender, fazer uma comparação, quanto tempo gerava manual e quanto tempo isso aconteceu depois de forma automática, para depois você realmente fazer uma análise e entender, poxa, valeu a pena isso aqui? No longo prazo, isso aqui vai continuar fazendo sentido para a minha empresa? Então você vai entender como é que é hoje o tempo médio de resposta no atendimento, a taxa de conversão da sua equipe de vendas, o número de atendimento por dia, ou então as horas de trabalho gastas nas tarefas específicas. Como é que você faz? Hoje existem algumas ferramentas, ou você pode simplesmente dar um play no cronômetro no seu próprio celular, sempre quando você estiver desempenhando aquele processo, aquela tarefa. Dá o play no cronômetro. Quando você finalizar, você pausa. Anota numa planilha. Olha, eu levei X tempo para desempenhar todo esse processo aqui, todas essas tarefas. Vou automatizar. Depois você vai mensurar isso já automatizado. E aí sim, você vai conseguir enxergar o quanto isso foi de produtivo, o quanto isso realmente teve retorno no seu dia a dia, no seu processo. Além disso, nessa etapa aqui de mensuração, é importante que você entenda qual é a meta mínima que você quer alcançar, que números que você vai acompanhar. Então, por exemplo, eu quero reduzir o tempo de resposta de 2 horas para 5 minutos. Será que a automação ou uma inteligência artificial vai conseguir me ajudar com isso? Eu quero dobrar o número de atendimentos sem contratar. Ou então, aquele processo burocrático que eu levava 2 horas do meu dia, eu quero passar a fazer isso em 15 minutos. É importante que você defina também as metas para que você possa cada vez mais ir otimizando todas as etapas e que isso realmente tenha um impacto positivo, significativo aí na sua operação. O quarto passo é comparar, é de fato entender, poxa, depois que eu automatizei, depois que eu coloquei uma inteligência artificial, que eu passei a usar essas ferramentas nessas tarefas, nesses processos, eu tive uma melhora? O meu tempo de resposta reduziu? O meu tempo de trabalho foi melhor? Foi mais aproveitado? Foi mais otimizado? Você vai comparar como era antes, como era depois. Como era na primeira semana, onde você estava ali entendendo o processo, começando a usar a inteligência artificial ou então a automação, e depois, lá na quarta semana ou no segundo mês, qual foi a diferença? Porque tudo no começo vai levar tempo até que você se adapte, né? Até que você se acostume com aquele processo. E depois isso vai se tornando mais fácil, mais leve de você conduzir. Quanto tempo meu time ganhou a mais? Quanto tempo de atendimento eu consegui reduzir? E agora, quais são os ajustes que eu vou fazer daqui para frente? O que eu posso melhorar? Quais são os botões que eu preciso apertar para que isso consiga ser ainda mais produtivo? Ou para que isso seja ainda mais otimizado? Ou não? Será que agora eu não consigo mais otimizar esse projeto aqui, essa etapa? Ele já está trazendo 100% do que era esperado dele. É importante fazer essa comparação até para você entender, poxa, faz sentido agora eu olhar para outros processos e aumentar a área de atuação da IA dentro da minha empresa, que é justamente o quinto passo. A partir do momento que já está funcionando 100% esse primeiro processo, essas primeiras tarefas, você vai definir qual é o próximo passo. Você vai escalar. E o escalar não é simplesmente você sair colocando IA em tudo, assim como a gente falou lá atrás. É realmente replicar aquilo que já funcionou quando o projeto piloto, aquela primeira introdução, já estiver rodando de forma estável. Quando a sua equipe já estiver confortável com o uso das ferramentas junto ao seu processo de trabalho e quando os números mostrarem ganho real. Mas quando é que eu vou saber disso? Quando eu já passei pelas 2 etapas anteriores, que é de mensurar
e como parar. Então, como é que você vai fazer agora para escalar e levar isso para outras áreas? Bom, você vai levar essa mesma lógica para outros setores, para outras tarefas. Você pode também criar um playbook interno, mostrando como usar a inteligência artificial em outros processos. Por quê? Amanhã ou depois, o seu time ele pode trocar. As pessoas podem sair, você pode contratar novos funcionários, porque a inteligência artificial ela vem sim para te ajudar, mas ela não vai substituir 100% do seu time. Então é importante também que isso seja documentado para que, se você precisar treinar uma nova pessoa, ela já vai saber exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Que é justamente o que entra aqui para o nosso próximo tópico, treinar pessoas para operar e acompanhar. Então, por exemplo, se você começou com o IA na cobrança, no setor de cobrança, ali gerando boletos e enviando notificações para os clientes, depois você pode levar para fazer um onboarding, né, que é a boas-vindas, que é justamente aquele processo que eu mencionei para vocês anteriormente, que é aqui na agência, que já é automatizado, é o onboarding de clientes. Mas você pode levar para um onboarding de colaboradores, você pode levar também para a parte administrativa. Então, aqui, né, você pode, a partir daquele primeiro tópico, que é o mapear, você já vai saber exatamente qual é o segundo processo que você vai implementar, o segundo processo que você vai automatizar. E o sexto passo é justamente curtir esse vídeo, compartilhar com mais e mais empresários e se inscrever no canal, porque toda semana nós trazemos vídeos novos, justamente falando sobre inteligência artificial para a produtividade de empresas, de negócios, porque nos ajuda demais. E também mostra se você gosta desse tipo de conteúdo, se a gente precisa trazer mais assuntos como esse aqui. Então, isso também nos ajuda ali a entender que tipo de conteúdo a gente vai poder trazer mais aqui para o canal. Agradeço a sua companhia até aqui e nos vemos no próximo vídeo.